Doutor Fabrício Pozzocco vai entrar com a gente aqui. Nós vamos falar de um tema muito interessante. Você aí tem planos de saúde? Sabia que cresceram em mais de 75% processos a planos de saúde? Isso porque, imagino eu, prometem horrores na hora de fechar o plano e na prática, quando o cidadão precisa, é simplesmente terrível. Um aumento de 75% no volume de processos contra planos de saúde é um número acachapante, assustador. Ao que se deve isso? Realmente a ineficiência e a falta de qualidade dos planos de saúde, principalmente em cumprir o que foi acordado, ou a falta de fiscalização efetiva? Pois bem, Kristen, infelizmente a gente tem observado que esse aumento, né, a imprensa e os órgãos de fiscalização têm informado, principalmente pelo Tribunal de Justiça, um aumento de mais de 75% de processos relacionados aos planos de saúde. Isso atualmente se deve a algumas falhas objetivas. Como você colocou mesmo, na hora da gente fazer a contratação dos planos de saúde, eles prometem para a gente a lua, só que na hora que a gente vai se utilizar dos planos de saúde, a gente tem um problema muito sério, porque a gente não consegue chegar nem no primeiro degrau da escada para poder subir até a lua. A situação básica desses problemas são negativas de tratamento médico, Kristen, principalmente para questões complicadas como câncer. Existe uma incidência muito grande de negativa de tratamento médico pelo plano de saúde, dizendo, na verdade, que os remédios que muitas vezes são solicitados pelos médicos não fazem parte do rol da ANS, da Agência Suplementar de Saúde, quando, na verdade, isso já ficou claro, seja através das decisões do STJ, seja através de uma lei que foi textualmente criada para evitar esse tipo de discussão, que quem resolve os problemas dos tratamentos de saúde é o médico que atende o paciente, não é a operadora do plano de saúde. Em outras palavras, para a gente poder entender de uma maneira simples, imagina que eu tenho um tratamento de câncer. Se o plano de saúde cobre o tratamento de câncer, o plano de saúde tem que cobrir a medicação que está sendo determinada pelo médico para se poder fazer esse tratamento. Um outro exemplo muito comum que também acontece é a negativa dos planos de saúde para situações que envolvem a necessidade de home care. O que é isso, Kristen? De repente existe a necessidade de um atendimento domiciliar por conta de algumas situações importantes de necessidade de saúde mesmo, né? A pessoa de repente teve vários AVCs, a pessoa está acamada, a pessoa necessita de enfermagem 24 horas por dia, a pessoa necessita de toda uma situação específica de tratamento, que ela poderia ter no hospital, é verdade. Mas como muitas vezes esse hospital não tem vaga e existe a possibilidade disso ser feito no domicílio dela, muitas vezes os médicos requisitam essa situação. E infelizmente os planos de saúde negam por dizer que isso é responsabilidade da família. Se está fora do hospital, é a família que tem que resolver o problema com o cuidador, é a família que tem que resolver o problema com a fralda descartável que precisa ser colocada, com os insumos, com o problema da diabetes, com o esparadrapo, com a pomada, procurativo. Tudo isso realmente é um absurdo. Também já existe muita questão avaliada, tanto pelo STJ quanto pelo TJ aqui em São Paulo, demonstrando que essas atitudes são irregulares. Doutor, e por fim, Kristen... Doutor, só pegando uma parte nisso, nós apresentamos alguns casos aqui que o senhor mesmo defendeu um determinado cliente que precisava do home care, não conseguiu na solicitação home care e via judicial acabou conseguindo, né? Exatamente, Kristen. É a maior prova, na verdade, que a gente vê que situações como essa, tanto do câncer quanto do home care, estão aí efetivamente acolhidas pela justiça. O judiciário se mostra sensível a esse tipo de situação, exatamente, Kristen, pela forma absurda com que os planos de saúde têm agido em detrimento aos seus clientes, aos consumidores.
Vale lembrar, como a gente já disse aqui no começo, que quem tem que resolver o problema e dizer quem está certo ou está errado em relação a tratamento é o médico, não é o plano de saúde, né? E o terceiro problema maior, Cristian, que demanda também esse volume gigante de ações judiciais, se refere aos absurdos reajustes que são aplicados pelo plano de saúde sem critério. A gente tem aqui, na verdade, casos extremamente importantes para poder entender. Um que se refere aos aumentos aplicados abusivamente aos consumidores como um todo, principalmente pelos casos dos planos falsos coletivos, Cristian, que na verdade o pessoal do plano de saúde vem se aproveitando em relação a isso. A questão do falso coletivo, rapidamente, para as pessoas poderem entender, muitas vezes quando você vai fazer um plano de saúde, Cristian, você pode fazer um plano de saúde individual e um plano de saúde coletivo. O plano de saúde individual é aquele que você faz para sua família. Esse plano de saúde acaba sendo um pouquinho mais caro, ele é mais elevado no começo. Só que depois os reajustes são controlados pela ANS. Os corretores, na verdade, no intuito de, aspas, auxiliar os consumidores que fazem esse contrato, quando na verdade não estão auxiliando nada, mas estão ganhando comissão lá, especificamente dos planos de saúde, diz para aquela pessoa que vai contratar o seguinte: olha, e se você não tem um CNPJ, você não tem uma MEI, você não tem aí uma pessoa jurídica que seja sua, porque se a gente fizer a contratação por essa pessoa jurídica, por essa MEI, fica muito mais fácil. E eu aí ouvi isso esses dias. Isso, exatamente. Só que isso, Cristian, é o golpe. Então presta atenção para a gente que é consumidor para não ter esse problema. Quando você vai e monta uma PJ só para colocar sua família num plano de saúde e você ingressa nessa situação, aí é o que a gente chama de falso coletivo. Não existe um plano de saúde coletivo para a empresa. O que existe, na verdade, é um plano familiar que você transformou numa contratação de CNPJ sob o argumento que vai ser mais barato. Só que isso não é verdade, Cristian. No primeiro ano, é verdade. No primeiro ano, ele é um pouco mais barato. Não muito, mas é um pouco mais barato do que aquele plano familiar que você ia fazer. Só que depois, Cristian, os aumentos não são mais regulamentados pela ANS. Os aumentos passam a ser livres. Ou seja, a operadora do plano de saúde pode, ao bel prazer da operadora, desde que ela demonstre ali os motivos pelo qual ela está aumentando esse valor. Detalhe, ela nunca demonstra de maneira correta como está aumentando o valor do plano, esse índice que ela está aplicando. Simplesmente vai lá e diz o seguinte: ó, a partir de agora, se você quiser continuar nesse plano, você vai pagar X% de aumento. E esse X% de aumento geralmente é 2, 3 vezes maior do que está fazendo lá as regras da ANS. Só para você poder entender, Cristian, que a gente está falando de agora, 2025, agora. O reajuste da ANS para planos familiares foi colocado em 6,87%. Vamos falar 7% para todo mundo poder entender isso de uma maneira mais clara. Então, na verdade, 7%. Se você pagava R$100 o seu plano, você vai ter aumentado 7%. Você vai passar a pagar R$107. Tudo bem? Agora, as operadoras de plano de saúde, né, como regra geral, estão sugerindo um aumento de 37% para agora, Cristian, para agora. Ou seja, se você pagava R$100 no seu plano de saúde, você vai passar a pagar agora R$137. O problema, Cristian, é que o nosso número é figurado. Ninguém paga R$100 por um plano de saúde. As pessoas pagam para lá de 1.000. Então vamos aumentar isso aí proporcionalmente. A gente está falando que de R$1.000 o plano vai parar em R$1.300, R$1.400, o que acaba sendo um problema muito grande. E isso acontece não porque eles são bonzinhos, eles estão olhando para o consumidor. Não, aconteceu porque você, consumidor, quando foi fazer o contrato, estimularam você a fazer o plano, aspas, coletivo, que de coletivo não tem nada. Vale lembrar que esses planos coletivos,
a gente teria que ter aí pelo menos até 30 vidas, né, Kristen, para a gente poder ter uma situação que valesse a pena aí relacionado a uma situação como essa, ser superior aí a 30 vidas, ter essa situação. E geralmente esses planos falsos coletivos têm 1, 2, 4, 5 pessoas dentro. Tá na cara que isso não é um plano coletivo, tá na cara que isso é um plano familiar. Então, Kristen, por conta dessa situação, imagina o volume de ações que acaba indo para a justiça. Nós aqui do escritório temos aí uma experiência muito grande com isso e estamos alertando todo mundo aí que está vendo o seu programa para tomar cuidado com essas situações que acabam acontecendo, infelizmente, em relação ao plano de saúde. Se você aí que está nos assistindo tem algum advogado da sua confiança, a OAB da sua cidade, procure esses órgãos, essas pessoas, para que você possa ter a orientação adequada e, se for o caso, se você estiver sofrendo aumento abusivo, se você tiver a necessidade de medicamentos que o plano de saúde está negando, ou se você tiver a necessidade de um tratamento que o plano de saúde também não está querendo fornecer, procure esses profissionais e ingresse com uma ação na justiça. É seu direito. Ninguém está fazendo nenhum favor para você. Lembra que você paga o plano de saúde. E a partir do momento que você paga esse plano de saúde, você passa a ser... O plano de saúde passa a ser responsável por poder entregar a você o seu direito corretamente. Doutor, obrigado mais uma vez. Tem um comentário aqui que ilustra muito bem isso. Me lembra a música daquela banda As Meninas, Bom Xibom Bom Bom, lá, que diz o seguinte: o de cima sobe e o de baixo desce. E a gente termina com o resumo do doutor. Se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir antes de a gente se despedir, doutor. É que essa história de CNPJ para plano familiar é um grande golpe que tem como foco lá na frente o reajuste acima do que a ANS recomenda. Então, as operadoras arrumaram um esquema para conseguir fazer um reajuste à margem da lei. É mais ou menos isso, doutor? Exatamente, Kristen. Por isso que é importante as pessoas que se veem em uma situação como essa e estão tendo dificuldades de pagar, procurarem os direitos na justiça. Perfeito. Esse foi o doutor Fabrício Pozzocco. Muito obrigado, doutor. Um grande abraço. Mais uma vez trazendo informações sobre o direito de você, cidadão. Eu mesmo vou fazer um plano de saúde por esses dias aqui. Eu já estava com essa onda, já ia tacar o CNPJ em cima, já ia tomar para a orelha daqui a um ano. Aí era eu desesperado ir lá encher o saco do doutor Fabrício Pozzocco. E aí o doutor fala: eu avisei, você é anta, é um problema seu. E com razão se falar isso. Mas já vou fazer pessoalmente. Um abraço, doutor. Tamo junto. Um abraço a você e a todos os nossos telespectadores.